Bom, boa noite a todos. Então, terminando o semestre da disciplina Análise de Conjuntura Econômica. Enfim, hoje eu só vou fazer um comentário e mostrar um trabalho antigo aí dos semestres anteriores sobre economia Petrobras, Rio de Janeiro. Na verdade, o tema focal é quais são os caminhos da sua empresa no seu estado em 2035. Dependendo de se o grupo escolher economia, saúde ou meio ambiente, vai ter como empresa Petrobras Gerdau Vale, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E a ideia era abordar, né, os 8 tópicos da metodologia, sendo que o primeiro já é dado, né, que é o tema focal, metodologia de cenários futuros. É importante escolher um dos cenários de economia, os cenários nacionais, né, que a gente fez na atividade 5, para colocar como entrada. E aí é claro que tem o internacional também, né, que já foi escolhido antes. O internacional e o nacional, eles restringem o regional empresarial, né? Então essa que é a ideia, colocar, fazer esse tipo de análise. Bom, vou mostrar para vocês Petrobras Rio de Janeiro, que é o trabalho que foi colocado aí com o pessoal, um outro grupo no semestre anterior. Bom, eles escolhem, não mostram o cenário internacional, mas mostram um cenário nacional no qual duas variáveis, duas incertezas principais eram sobre o nível de investimento na economia nacional e um espectro, uma análise, um domínio político do espectro moderado ao invés de radical. Eles chamam o cenário de ela une todas as coisas, um cenário no qual a sociedade amplia o diálogo e a participação e assim evita que vá para um lado extremista, tanto para o lado da direita ou o lado da esquerda extremista, né? O que aconteceu aqui? Oi, Carla. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, eu já comecei aqui, estou fazendo uma apresentação sobre Petrobras, Rio de Janeiro, de um grupo anterior, e hoje é a última aula da disciplina. E eu dizia que o cenário de referência nacional é um de espectro político moderado, está escrito errado aqui, e investimento na economia maior. Então, a moderação significa que as diferentes posições e ideologias são levadas em conta sem radicalismos ou extremismo. E quanto à economia, de acordo com esse cenário nacional, os investimentos são de alta quantidade, né, alto volume, baseado em expectativas positivas e estrutura governamental que dá suporte para as reformas. Bom, quanto à Petrobras, acho que faz uns 4 a 5 meses que eles fizeram esse trabalho aqui. Era era um ambiente no qual os eventos tinham acontecido aí da Lava Jato, indo atrás de possíveis falcatruas na Petrobras, de um corte nos investimentos para focar nos investimentos do pré-sal nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, mais ainda no pré-sal do Rio do que o litoral de São Paulo. Eles colocam também alguns dados sobre a empresa, né, dizendo aí, a Petrobras é uma empresa relativamente nova, né, de 1953. Portanto, tem aí um pouco mais de 60 anos, não fez nem 70 anos ainda, né? Tudo bem.
algumas informações importantes sobre a empresa, aí começa a análise dos fatores chaves da empresa, uma lista aí de 13 fatores chaves externos, né? Internos, perdão, com relação à empresa, e forças ambientais, que são fatores externos. Temos um total de 18. Dessa soma dessas duas páginas, eles escolhem 5 incertezas críticas, algumas internas, outras externas, né? E chegam à conclusão que escolhem entre essas 5, 2 de mais impacto: a administração interna ou gestão da empresa, né? E aqui, versus a possibilidade ou não de haver privatização da empresa. Ou seja, esses 2 foram escolhidos, aliás, os 5 e depois os 2 foram escolhidos de acordo com o critério de importância e incerteza, né? Que eu oriento as pessoas a fazer isso. Pegar aquelas incertezas mais incertas e as incertezas mais importantes do ponto de vista de impacto. Bom, as duas incertezas podem ser uma gestão da empresa, pode ser boa ou má, né? Ou seja, eficiente e ineficiente, e a questão da privatização da empresa, colocamos 2 cenários, no qual haja uma privatização e numa que não ocorra privatização da empresa. Combinando essas duas incertezas com seus extremos, é possível um cenário, e nós tem um charme que é da hora, onde assume-se que ocorre privatização e a gestão é boa, e o cenário oposto, chamado de nem de graça, no qual não há privatização e uma má gestão da empresa. Aí, os 2 cenários intermediários. Investe em mim, que é a empresa com boa gestão, porém não sendo privatizada. E há outro cenário, chama-se Libera Ela, no qual, apesar da privatização, a gestão da empresa é muito ruim. Aqui tem uma análise, aí, uma lista dos principais fatores que fazem com que, as causas fundamentais, né, nos quais haja uma boa administração ou uma má administração da empresa. E aqui está a lista aí, com presença ou ausência de fiscalização, profissionais preocupados ou despreocupados com o meio ambiente, e mais uma lista aí de outros aspectos que no somatório dão uma boa gestão ou uma má gestão da empresa. Com relação às causas fundamentais, quais seriam as causas que fariam com que a empresa fosse empurrada para o cenário de privatização ou para o cenário de manutenção do estado atual, que é sem privatização. Então, também aí tem uma série de fatores que levam para uma ponta ou para outra. Por exemplo, o Poder Judiciário não cria ou cria obstáculos para a privatização, acordo entre os vários stakeholders, né, da empresa ou partes interessadas, ou discordância, ausência de acordo. Enfim, no somatório desse conjunto de causas fundamentais, faria com que haveria ou não a privatização da Petrobras. Aí passamos para a discussão dos cenários, a narrativa dos cenários. Esse é o melhor cenário possível, aquele da boa gestão com privatização, uma vez que garantiria lucros à empresa e impediria o estabelecimento de interesses escusos na gestão da empresa, né? Ou seja, a empresa ficaria blindada de influências, bem ao contrário do que aconteceu na prática recentemente. Como vocês viram aí nas notícias, o presidente Bolsonaro
interviu na empresa, trocou o presidente porque por conta enfim, de política de achar que divergir do presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, no tocante à política de preços dos produtos da Petrobras. Enfim, nesse cenário bom aqui, as ações da empresa se mantêm em alta devido a um saneamento das finanças. A empresa também acaba sendo dividida em outras, né, focando em alguns nichos específicos da indústria petrolífera, ou estratos específicos da indústria petrolífera, tal como a produção do petróleo, extração do petróleo, refino, pesquisa e tecnologia, né, fazendo com que o setor no Brasil seja mais concorrencial. Privatização também ajuda a desburocratizar os processos de gestão da empresa, fazendo com que ocorra uma diminuição de custos e uma melhoria, né, na sua gestão. O cenário oposto, e eu volto para isso já daqui a pouco, o cenário oposto seria o da má gestão e com privatização. Ou talvez o da má gestão sem privatização. Vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui. Um outro cenário de gestão, boa gestão, só que sem a privatização. Nesse caso, a boa gestão garante aí alta produtividade da empresa. Enfim, conseguindo manter uma boa conduta, sem entrar em escândalos de corrupção, com fiscalização interna eficiente e ambiente externo eficiente, no qual faz com que haja alto nível de investimento, que fomenta uso de fontes de energias de combustíveis fósseis, e a maior atividade econômica incentiva o uso de automóveis e meios de transporte, aumentando a demanda por combustível. Porém, uma empresa pública, não privatizada, ainda se mantém bastante burocratizada, sendo menos eficiente do que seria de outra maneira. Já no caso da má gestão com privatização, é um caso de baixa produtividade. Ainda que seja uma empresa, aí vai ser uma empresa privatizada com má gestão, né? E aí os problemas típicos da má gestão, né, da fiscalização interna não estando presentes, enfim, perda de identidade da empresa no longo prazo, embora tenha algumas vantagens, a empresa, apesar da má gestão, tem algumas vantagens da privatização, como, por exemplo, a desburocratização, e, nesse sentido, uma empresa que pode voltar, apesar da má gestão, ela pode ter alguma eficiência, embora não explorada na sua plenitude. E a má gestão interna sem privatização, né, de acordo com o grupo, esse é um cenário péssimo, né, muito ruim, no qual a empresa não funciona bem, queda no preços, diminuição nos investimentos, medidas populistas sendo tomadas, por exemplo, fixar o preço da gasolina. Parece que esse grupo que fez esse trabalho estava adivinhando, né, que isso pudesse acontecer. Uma intervenção aí da presidência. Além disso, permanecendo estatal, os prejuízos não serão absorvidos pelo mercado e com o dinheiro sendo pago pelo Estado brasileiro. Típico de uma empresa estatal, grupos de interesses políticos continuam mandando e tendo escândalos de corrupção, não blindada a empresa para escândalos de corrupção. Assim, a eficiência global da empresa é muito baixa,
né, e a preço dificuldade enfim, de subir, né? Seria interessante ver aí qual desses quatro cenários o grupo vai escolher como o mais provável. Bom, quanto às implicações, opções estratégicas, na verdade, eles fizeram implicações e opções juntas para cada um dos cenários. Aqui é um dos cenários, uma boa gestão interna e mais eficiente, que pode aumentar o valor da empresa. Aqui, nesse outro cenário, com boas práticas, sem privatização, as metas, funcionários devem ser motivados por seus líderes, desburocratização dos processos internos, boa relação com os stakeholders, diminuição de custos, enfim, esse é um cenário de boa gestão, só que sem privatização. Já nesses dois cenários, temos primeiro aqui que seja necessário funcionários terceirizados com bom treinamento, com desburocratização da empresa, responsabilidade dos dirigentes em estabelecer padrões e métricas para que possa melhorar as habilidades e condutas e o desempenho da empresa, da gestão da empresa como um todo. E aí, finalmente, no último, que é o pior cenário, a empresa tem que mudar a gestão totalmente e reverter situações de prejuízo causadas por maus gestores, ou seja, uma reformulação inteira, né, que são até medidas impopulares, como, por exemplo, se houve congelamento do preço da gasolina, tem que deixar o preço do barril flutuar de acordo com a cotação em dólar, ainda que isso ocorra em aumento dos preços do consumidor. Que foi mais ou menos o que a gestão tentou fazer, a gestão Roberto Castelo Branco, né? Deve-se também ser tomadas medidas para evitar má gestão, deve ser criado um programa de compliance, etc. Aí, uma série de indicadores pronunciadores para saber em qual dos cenários nos encaixaríamos, né? Acompanhar ao longo do tempo para saber até 2035 onde vai ser, a empresa vai parar, né? Então, eles sugerem alguns indicadores financeiros, como o EBITDA da Petrobras, valor de mercado, mas outros também não financeiros, que é uma medida de produtividade, uma medida de funcionários, do número de funcionários terceirizados. Mas também outros indicadores, tais como indicador de qualidade de gestão, fluxo de caixa, valor patrimonial, total das dívidas e o valor da empresa, da ação da empresa. São realmente bons indicadores aí para acompanhar ao longo do tempo. O grupo aqui só coloca o nome de cada cenário, quem que seria o cantor, porque parece que se trata de músicas, né? Porém, o mais interessante aí é que o grupo infelizmente, não deu uma sugestão sobre qual dos cenários seriam o mais provável, de acordo com a opinião do grupo. Bom, como a gente sabe, se puder dar um palpite aqui, como a gente sabe com a questão da privatização, privatização é muito difícil, como é que eu vou dizer? É uma questão muito sensível politicamente, essa questão da privatização das empresas, e, em particular, da Petrobras, porque outras empresas até conseguiram privatizar, como a Vale, todo o setor bancário, etc. Mas, no caso da Petrobras, acham que é uma empresa uma empresa estratégica, então ficam sempre
sem privatização, né? Então, aí eu analisando o que eles colocaram aqui das causas fundamentais que determinam os cenários, eu olhando aqui, sem privatização, a gente vê que uma boa parte dessas coisas aqui é mais provável de acontecer, né? É difícil por exemplo, de uma conscientização da população que realmente é necessário se privatizar, ou os vários grupos, né, tanto grupos de lobby quanto grupos de stakeholder mesmo, né, que afetam e são afetados pela empresa, de que deve ser privatizada a empresa, né? Então, nesse sentido, do meu ponto de vista aqui, desses cenários, que tem a ver com privatização, como esses dois aqui, ficam menos prováveis. Aí cabe saber o que você acha que vai ter, né? Se a empresa vai ter uma boa gestão e cai aqui no Investe em Mim, ou nesse aqui, nem de graça. Até, acho que 6 meses atrás, eu estava talvez apostando no Investe em Mim, porque o ministro Paulo Guedes e o presidente tinham conseguido se entender aí e conseguido manter uma ingerência mínima possível na empresa, de modo que foi escolhido um executivo muito bom chamado Roberto Castelo Branco. Ele foi diretor da Vale, trabalhou comigo lá, eu sei que é um cara bastante competente. Então, e a empresa de fato estava sendo bem gerida. Pedro Parente, que foi o presidente da Petrobras no governo do Michel Temer, naqueles anos lá, pós-Dilma, ele já deu uma bela arrumada na casa e o Roberto Castelo Branco estava indo nessa direção. O problema é que o que aconteceu é que a pandemia deu uma bagunçada na economia mundial, como, né, todos os setores, e realmente os preços do petróleo estavam defasados, mais por um choque recente de oferta do que qualquer outra coisa, porque a queda da demanda já tinha feito os preços caírem, né? Só que agora é uma queda de oferta, e queda de oferta também faz os preços subirem, como vocês sabem. E aí, o que o presidente acabou fazendo, Roberto Castelo Branco, foi reajustar os preços para cima, sem contar que os preços da commodity internacional influenciam nesse mercado também, né? Que estava um pouco mais para o lado de alta do que outra coisa. Então, aí o presidente não aguentou e acabou ingerindo, né, ou se metendo nesse setor, e aí, enfim, tirou um bom presidente, colocou uma incógnita. Esse general, a gente não sabe como que vai ser a gestão dele. Então, se eu tiver que optar entre Investe em Mim e nem de graça, eu estou mais para o nem de graça, né? Não que seja uma empresa que não valha, então que nós vamos comprar ela nem de graça, mas é que a privatização a gente sabe que é complicada. E, no momento, não tem indícios de que a gente está indo para uma boa gestão. Pelo contrário, estavam indo, né, durante o governo do presidente anterior e o início, enquanto Roberto Castelo Branco foi o presidente da Petrobras. Enfim, agora a gente está indo mais, talvez, para um cenário de nem de graça do que Investe em Mim. Bom, é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, um comentário sobre essa análise aí da Petrobras. Bom, é isso. Então, pessoal, essa foi a última apresentação. Então, ao longo do semestre foram 6 atividades. Vou aguardar que vocês mandem todas as atividades até o dia 9 de março. Não tem como passar de 9 de março, porque no dia 10 de março o sistema vai fechar. E aí, quem não tiver enviado, né, vai acabar ficando sem nota. Na nossa disciplina aqui, para ter a nota, com nota cumprido, né, ao invés de não cumprido o requisito, seria necessário entregar as 6 atividades. Então, eu fico aguardando aí os grupos que não mandaram, que mandem, mas a grande maioria já mandou. Enfim, é isso. Entregar 6 atividades. Eu vou colocar esse vídeo
conversa de hoje aí, na sequência.